Meus amigos, meus irmãos, boa noite. Começo agora nesse momento a sexta postagem do dia 28 de 11 de 20 sobre a nova ordem de Jesus em Goiânia, e cujo título é Espiritismo igual a Cristianismo. Então é o seguinte, tem muita coisa para contar, muita coisa para dizer, porque a nova ordem de Jesus, com seus 7 livros, eles falam coisas que você tem que estudar tudo, voltar, muito minuciosa. Mas hoje mesmo eu vou abordar um assunto sobre a morte de Jesus. Os últimos minutos que ele passou aqui na Terra para cumprir a missão que ele aceitou perante Deus. E eu vou começar agora, porque tem muito a dizer, mas pelo menos isso é o que eu vou dizer. O livro tem muitas explicações, eu vou dizer só alguns trechos que interessam mais. Eu poderia contar isso, mas não vou contar, porque a minha palavra não é igual à palavra de Jesus, é claro, né? Então, começa assim, essa página daqui, a página 248 do livro A Vida de Jesus, que é esse daqui, ó. A Vida de Jesus Cristo, a maior obra de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Então é o seguinte, eu vou começar primeiro, iniciando, claro, a conversa que ele teve com Pôncio Pilatos. De repente, Pôncio deu ordem para que me desatassem as mãos e anunciou que queria interrogar-me a sós. Entrei, precedido por Pôncio Pilatos, em uma sala mobiliada com severidade, cujas saídas estavam todas fechadas. A porta foi fechada pelo lado de dentro, pelo procurador, que me ordenou amavelmente que me sentasse, declarando-me que ali não estavam mais do que 2 homens. Um perguntava e o outro devia responder. Mas que 2 homens, dos quais um perguntava e o outro os motivos que o induziram a buscar a morte. Repetindo, né? Ele perguntou, a conversa entre 2 homens, um perguntava e o outro, ele queria saber quais eram os motivos que Jesus não aceitou nada, nenhum acordo que o livrassem da morte. Expliquei a Pôncio minhas inspirações de criança, meus estudos de homem, minhas alianças, minhas esperanças de espírito na luz infinita. Fiz-lhe os grandes traços, um extrato da minha doutrina das relações entre os mundos e os espíritos, e apresentei a morte ignominiosa que me esperava, como o glorioso coroamento de minhas honras como Messias. E se eu conseguir salvar-vos, diz Pilatos? Não intentes, respondi-lhe eu. Tu mesmo te verias arrastado pelo furacão popular. Consente em viver retirado, disse, ganharei tempo e empregarei a força, para dar um jeito para Jesus fugir, né? Por outra parte, acrescentou Pôncio, tive um sonho a noite passada a teu respeito, e sinto que uma pesada responsabilidade me pertence no presente e para o futuro. A posteridade, exclamei, saberá que tu me ofereceste a vida e que eu quis morrer. Para mim, a morte é uma auréola. Para mim, a vida seria uma deserção, uma covardia, uma queda irreparável. Levantei-me, indicando assim eu mesmo o fim da entrevista, e acrescentei, da casa do meu pai, na qual estou para entrar, te abençoarei, porque compreendeste a verdade e a defendeste com coragem. Havendo conseguido um pouco de silêncio, Pôncio pronunciou estas palavras. Pôncio Pilatos, né? Este homem cuja morte vós pedis é um justo. Não tereis de mim um decreto afirmativo em nome do imperador. O sangue inocente que estás para derramar caia sobre vós. Lavo minhas mãos por tudo o que suceder. Foi a ocasião que todo mundo conhece, Pilatos lavou as mãos. Aí diz um trechinho aqui, mas eu vou passar para esse outro.
O povo condenou-me uma vez mais ainda. Desde esse momento, fui convertido em joguete de uma multidão insensata, e os soldados, encarregados da minha custódia, uniram-se ao populacho. Sobre minha cabeça foi colocada uma coroa de espinhos, sobre meus ombros um pano de cor escarlate. E todos se inclinavam diante de mim, dizendo: Saúdo-te, rei dos hebreus. Muitos me bateram, um cuspiu-me no rosto. Ao cabo de 2 horas de diversões objetas e cruéis, me despiram de minhas vestes, e sobre meu corpo, completamente nu, aplicou-se a tortura da flagelação. 2 lágrimas me queimaram as faces, foram as últimas. Era meio-dia quando cheguei ao Gólgota. Você sabe que é um Gólgota, aquele monte onde os condenados sofriam o suplício. Era meio-dia quando cheguei ao Gólgota. Minhas forças estavam exaustas e não me haviam permitido levar um instrumento do meu suplício, que era um tronco de árvore dividido e ajustado em forma de cruz. Eu mal podia sustentar-me em pé, quando meu corpo desnudo foi exposto às zombarias mais ignóbeis da mais asquerosa plebe. Eu então disse: Perdoa-lhe, Pai, porque não sabe o que fazem. Meus sofrimentos sobre a cruz foram a causa da fraqueza do espírito, e disse: Meu Pai, por que me abandonaste? Minha consolação sobre a cruz foram a recordação de meus amigos, minha confiança de suas promessas. Divisando minhas santas companheiras e minha mãe, protegida e amparada no meio delas, Tiago, o digno irmão da heróica Maria. Tinham 3 Tiagos, né? Um Tiago era o irmão de Jesus, mais novo, o outro era irmão de Maria, e um terceiro filho de Zebedeu com Ana, alguma coisa assim, que não, praticamente esse terceiro Tiago não teve influência nos apóstolos. Tiago, o digno irmão da heróica Maria, Marcos, Pedro, os 2 filhos de Salomé. Abençoei os arrependidos e mais do que nunca acreditei na inquebrantável fidelidade deles após minha morte. Está terminando. Continuavam injuriando-me sempre. Um letreiro com estas palavras: Eis aqui o rei dos judeus. Foi-me colocado sobre minha cabeça. 2 delinquentes sofriam a meu lado o mesmo suplício, porém, contrariamente ao que se diz, eles não me insultaram. Meus olhos se nublaram. Uma opressão mais violenta que as outras me confundiu e adormeci nas trevas humanas para despertar no seio da luminosidade divina. Eram mais ou menos 3 horas da tarde. Então, aí é o ponto final da vida dele. 3 horas da tarde, diante da narração que ele faz da Semana Santa, esse dia era 1º de abril, às 3 da tarde, foi o último suspiro que ele deu, que Jesus deu. Então, na página 250, já disse, tem que ter. Então, ele aí, Jesus, nessa narrativa, ele para. Então, a gente que lê o livro fica preocupado, e depois. Já passado alguns capítulos, Jesus toca no assunto outra vez, na página 322. E Jesus, eu mesmo quando li esse livro, pela primeira vez, todo mundo que lê parou aí, morreu, terminou? Não, ele tem continuidade, mas não é de imediato que ele faz. Aí Jesus diz o seguinte: chegando enfim ao desejo vosso, vou dizer as coisas tal como se recentemente eu mesmo houvesse partido de entre vós. Apesar de ser completa a minha lucidez, quando eu estava na cruz, não é? A intensa dor física e moral tinham proporcionado o enfraquecimento da vontade. Mas, improvisadamente, se fez presente para mim muita luz e muita claridade de espírito. Não era, portanto, a minha penetração acostumada nas pessoas e nas coisas,
se não melhor, a presença de todo o meu passado e de suas relações de lugar e de pessoas. Tudo me parecia com maior clareza presente. Tomou-me depois disso que ele explicou antes, uma sensação de frio muito grande, de sentir o frio lá na cruz, que penetrava até os ossos. A língua parecia presa em sua raiz. O corpo teve sacudidelas. Escureceu-se a vista e os ruídos com rapidez se distanciaram. Ouviu ainda os últimos sons de vozes longínquas e apagadas, quando a nova sacudidela tremeu o corpo, que me pareceu a mais forte, mudou por completo minha situação. Uma calma deliciosa invadiu todo o meu corpo e uma brisa fresca acariciava minhas faces. Pareceu-me ouvir um tênue murmúrio de vozes a meu derredor. Ocorreu-me rapidamente, então, no meio de um profundo suspiro, pronunciar essas palavras: piedade de mim, Pai meu. Resposta: ele ouviu. Fica tranquilo, Deus te ouve, está contigo. Responderam-me várias vozes carinhosas, conjuntamente. Permaneci durante algum tempo cheio, certamente de algo como evidentes promessas de uma felicidade indizível, porém sem dar-me conta do meu estado. Compreendi que a morte se havia produzido. Então, Jesus aí teve seu fim na cruz, conforme a aceitação das condições que Jesus teve ao aceitar a missão de lançar uma nova mensagem, a nova filosofia para nós humanos, o cristianismo, a mensagem dele. Então, ao aceitar essa missão grandiosa, a maior missão de todos os tempos, ele sabia que ia acontecer isso, tanto é que ele falou com Pilatos que não poderia, tinha que realmente seguir a missão dele. Então, esse trecho daqui concluiu. Ele conta aqui nesse livro, meus irmãos, toda a semana anterior, tudo que se passou, quando ele entrou naquela cidade e aquelas palmas, ele num burro, ele disse que não ofereceram um burrico para ele subir, mas ele disse que não quis. Esses pormenores. Então, o cristianismo lançado e propagado pela nova ordem de Jesus, que é o verdadeiro, sempre me causou entusiasmo, surpresa e entusiasmo, porque eu fui criada em ambiente, frequentava a igreja católica quando eu era pequena, até os 12, 13 anos. E meu pai era um grande espírita. E minha família toda é espírita, não tem um evangélico, não tem um católico, todos são espíritas. Mas meu pai professava aquele espiritismo científico. E eu fui criado nisso, a minha verdade, eu digo e repito para todos escutarem. Para mim, o mundo espiritual é mais verdadeiro, é lógico, do que o mundo material, que é passageiro. São etapas, são escolas, classes que nós fazemos para obtermos uma condição de convivermos em grupo, irmanados, entendeu? Nossa missão é essa. Se você pegar um cachorro brabo, um cão brabo, colocar ele numa jaula, ele não morde ninguém. Mas se você colocar um parceiro, aí vamos ver quem é ele, né? Mesma coisa. Se nós ficarmos isolados, não tivermos condições de nos relacionar com o meu irmão, meu próximo, como é que eu vou dizer quem sou eu? Tem que haver essa interação social para que a gente mostre quem é. Como é o meu comportamento diante de um colega, de um vizinho, de um filho, de um marido, etc. Tem que haver. Então aqui é uma escola. Isso é claro, é evidente. E a nova ordem de Jesus é o espiritismo revivido, o cristianismo revivido, quer dizer, nascido outra vez. É um ponto que eu sempre vou
lutar por ele a vida inteira. Quando Jesus Cristo organizou, não ele, o seu assessor chamado Ismael, isso eu falo sempre, porque minha pergunta sempre é essa: por que não foi Kardec que lançou a Nova Ordem de Jesus? Por quê? Se Kardec tivesse lançado, seria fantástico, ó. Não havia dúvida. Kardec é uma pessoa respeitada, como Chico Xavier, como tantos outros, né? Bezerra de Menezes, etc. Por que ele não aproveitou esse grupo de entidades realmente de grande aceitação? Por que ele não aproveitou Por que Jesus não aproveitou um desses para lançar a Nova Ordem de Jesus? Não, foi aquela... Apareceu... Porque até hoje a Federação Espírita não aceita a Nova Ordem de Jesus. Mas eu descobri recentemente, não entendo... Eu uma vez, vou te contar um negócio interessante. Eu fui a uma palestra lá em Palmelo, vi um senhor do Gama fazer uma palestra sobre o livro Universo e Vida, quando ele foi lançado. Parece que parece que são 16 edições desse livro daqui. Parece que é isso, 16 edições. Ele vinha fazer uma palestra sobre esse livro daqui. Aí eu pensei, vou assistir, eu quero ver. Sei falar num trechozinho aqui que é muito importante, que eu sempre falo sobre esse trecho aqui, quando falo sobre o cristianismo, a Nova Ordem de Jesus. Chego lá, assisto, né? 500 pessoas, lá é enorme. Palmelo tem o Centro Espírita, aquele Luz da Verdade, é enorme, é um galpão enorme, bem organizado. Estou lá assistindo, falou muito bem esse rapaz de Brasília, do Gama de Brasília, do Distrito Federal. Quando terminou, todo mundo gostou muito, eu fui falar com ele, comprei outro livro que eu já dei, comprei o terceiro que eu compro. Falei com ele, dei parabéns, eu disse, pai, você não falou uma coisa importante. Ele disse, que foi que eu me esqueci? Aí eu abri o livro, disse, veja a página 195. Aí ele leu. O grande espírito do apóstolo, está escrito isso aqui no livro. Estou dizendo porque quem assistir minha postagem fica também ciente disso. Que isso é o elo entre diz assim, o grande espírito do apóstolo Tomé já estava, a esse tempo, de volta ao mundo, onde reencarnou no dia 3 de outubro de 1804, com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Quem foi que teve a excelsa missão de codificar o Espiritismo? Aqui diz que foi Tomé. Nós dizemos que foi Kardec. Então, Kardec foi Tomé. Agora, o interessante não é isso. Aí eu falei com o rapaz, disse, ele, é mesmo? Eu digo, pois bem, e essa parte para nós, o tempo que nós estamos vivendo, esse é um ponto alto, porque é um tempo de agora, não é o do passado. Aqui é um livro fantástico, esse livro daqui, Universo e Vida. Não é o passado, é o presente. Nós estamos tendo consequências dessa informação contida na página 195 desse livro. Ele é mesmo, se próximas vezes que você fizer palestra, toque nesse assunto, porque é uma polêmica. Aí ele agradeceu tudinho, pronto. Agora, tudo bem por ali, né? Tomé nasceu com o nome de Kardec para codificar o Espiritismo, tudo bem. Em 1884, a Federação Espírita foi, aqui outro livro importantíssimo, esse que quem não tiver, compre. Eu sempre digo assim, quem não tem este livro fantástico, Brasil, Coração do Mundo, é nossa pátria, né, minha gente? Brasil, Coração do Mundo, pátria do Evangelho, é a nossa pátria. Nós temos que saber as minúcias dos acontecimentos no mundo espiritual, que originaram esses acontecimentos enormes que nós vivemos até hoje. Essas modificações de guerra, não sei o que, um monte de coisa. Tudo está organizado lá por cima, os mentores dos eventos. Então, nesse livro daqui, que é a 33ª edição da FEB, Federação Espírita Brasileira. O livro é fantástico. É referente ao Brasil, o outro não. O outro é o Universo, referente ao Universo, muito alto. É um tipo Gênese de Kardec, muito alto. Agora aqui não, aqui chegou no Brasil.
Brasil, como é o nome, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos e pelo espírito de Humberto de Campos, e Chico Xavier psicografou, para você ver a importância desse livro. Chico Xavier, que é nossa expoente em questão de mediunidade, de trabalhos, de livro, etc. Então, esse livro daqui diz que em 1884 foi criada a Federação Espírita no Rio de Janeiro, organizada, bolada, mexida para dar certo, principalmente o espírito de Amondier, o nome dele como é? Ismael. Ismael é a segunda pessoa de Jesus. Tem Jesus, Ismael, Brasil. Para o Brasil, o espírito mais que toma conta, que se preocupa, é Ismael. Então, esse Ismael daqui lutou para a Federação Espírita ser concretizada. E Dr. Bezerra de Menezes também. Depois que ela foi concretizada em 84, aí em 85, aí vem o que eu quero dizer para vocês que vão me ouvir agora, que já viram isso, é uma coisa muito importante. É a ponte entre a Nova Ordem de Jesus e o kardecismo, que é kardecismo. Isso daqui é o kardecismo. Kardec foi Tomé coordenou a Nova Ordem de Jesus, codificou lá e coordenou aqui. Então diz o seguinte, veja só que coisa interessante. Atendendo aos rogos reiterados, a palavra do Mestre se faz ouvir, esclarecendo ao seu emissário dileto de Jesus. Quem é? Ismael, que eu falei antes. Ismael, disse-lhe Jesus, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados em 1885, naquele momento, 1885, Jesus disse que queria unificar os espíritos encarnados, 85, para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra, a Federação Espírita, que se refere à Federação Espírita, porque Ismael foi que lutou pela Federação Espírita com o Dr. Bezerra de Menezes, etc. Então, ele disse que a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra, no Rio de Janeiro. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido. O cristianismo será o Espiritismo, na sua primitiva pureza, e faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa, da verdade e da luz para o triunfo do Evangelho, porque as religiões seguem os Evangelhos. Então, para que haja o triunfo do Evangelho com a verdade e da luz, é necessário unir o cristianismo, que é o espiritismo, revivido na sua primitiva pureza. Não nesse de agora. E esse trecho daqui, meus irmãos, é a união entre a nova ordem. Está visto. É a união entre o kardecismo, o kardecismo de Kardec e a nova ordem de Jesus. O apóstolo Tomé, que disse lá no livro do Espírito Áureo, que é um espírito de extrema, ele faz parte da alta, como se diz, do alto comando. O Espírito Áureo, que fez esse livro daqui, Universo e Vida, ele faz parte do alto comando de Ismael para orientar o Brasil. Ele é o máximo do Brasil. No mundo tem outros, mas do Brasil é ele. Então, faltam 5 minutos ainda. Então, esse aqui está dizendo que Tomé foi o coordenador do Espiritismo, o codificador. E ele coordena todos os livros da Nova Ordem de Jesus. Foi ele que coordenou. Em 1885, em avião, essa senhora que psicografou,
esse livro daqui, 85. Ele chegou no Brasil, saiu de lá, o clero queimou. Quando a edição foi toda composta, toda pronta, o clero queimou. O clero de Roma, naquele momento, não de hoje, que hoje em dia há mais, como se diz, consciência. Naquele momento não, eram autoritários, fizeram muita coisa errada, né? Então, depois que esse livro foi psicografado, a segunda parte na Argentina, esse daqui, que todo mundo que ouve minhas postagens deveria ter esse livro, porque esse livro não faz parte, só do espiritismo, não. É cristianismo e espiritismo. Então, esse Tomé, que coordenou a Nova Ordem de Jesus, ele fez o livro Derradeira Chamada, da autoria do apóstolo Tomé, Introdução à cidade de psicografia do médium Diamantino Coelho Fernandes. Forças do Bem, autoria do apóstolo Tomé, já em 1963, todos dois. Os demais livros, como Vida Nova, Elucidário, que é de Paulo de Tarso, que foi o maior divulgador do cristianismo até hoje. Até hoje, foi Paulo de Tarso, graças a Deus. E Paulo de Tarso é muito importante para mim. Depois eu conto muita coisa sobre Paulo de Tarso, sabe? Eu espero que ele me ajude muito. Corolário, que foi Psicografia de Maria. A Nova Ordem de Jesus, meus irmãos, foi como se oficializada no Rio de Janeiro. Porque o Brasil é importante como o coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse livro daqui é um livro fantástico, é um livro simples e nos informa tudo sobre o Brasil, sobre o projeto de Jesus para o Brasil. Estamos agora numa luta violenta, mas está no comando. Temos que passar por essa fase de transição planetária, porque os demais livros, meus irmãos, os demais livros têm Vida de Jesus, Corolário, que é de Maria, e a Nova Ordem de Jesus. 3. Os 4 próximos, são todos relacionados à transição, porque é necessário que nós, que somos cristãos, somos pessoas do bem, possamos entender o momento que nós estamos passando. Essa criminalidade todinha, essas desavenças políticas. Por quê? Porque Deus, isso ali em outros cantos, Deus está dando chance para todos. É como uma espécie de Enem. Todos têm que dizer quem são. Quem é você? Você vai agora reencarnar do século passado para mostrar o seu comportamento diante do seu irmão. Aí todos tinham que ter chance, Então, de acordo com esse comportamento de agora, nós que estamos aqui, os outros já se foram, é que está havendo a separação do joio e do trigo. Joio e o trigo. O joio está tendo sua chance. Teve sua chance de reencarnar, mostrar realmente que é joio de verdade, não é trigo, não tem nada a ver com trigo. E eles vão para um planeta de muito atraso, de muito pouca evolução. Então, esse vamos chamar, não é castigo, é divisão, né? Categoria evolutiva. Essa categoria que está saindo do planeta Terra para ir para esse outro planeta chamado Hercólogos. Ele lá, meus irmãos, nesse planeta primitivo, eles serão os mestres. Eles terão reminiscência desse planeta que nós estamos agora, que já está um pouco adiantado, tem essa tecnologia, esse senso de amor ao próximo, pelo menos esperamos isso. Então ele lá nesse outro planeta, eles serão os mestres, e eles ganharão um bônus, eles serão parabenizados pela atitude que eles vão ter naquele planeta, porque ele tem a experiência desse daqui. Eles vão levar essa carga de conhecimento, de amor ao próximo, de irmandade, naquele planeta selvagem, para poder obter bônus, valores
coisas positivas nos espíritos deles. Então, é realmente um castigo, é uma prova, uma aprovação que eles vão ter, mas é uma aprovação que eles vão ter condições de crescer mais do que se estivesse aqui. Aqui eles iriam continuar por baixo, apanhando, brigando, ruins, egoístas, querendo orgulho. Lá não. Lá eles vão ter reminiscência dessa vida aqui nesse planeta. E essa reminiscência, essas lembranças, assim que eles não vão entender porquê, é que vai com que aquela civilização tribal daquele planeta vai crescer mais do que se eles não estivessem lá. Vê só que coisa lógica. Então, graças a esses que estão no joio daqui, vai ser o trigo de lá. Viu como é uma coisa bem feita? Eles não vão mais ficar quebrando a cara aqui, apanhando, quer dizer, apanhando do destino, da vida. Eles vão ser os professores de lá. As pessoas exemplares daquele mundo com a civilização ainda muito, muito tribal. Eu ouvi falar de muitas coisas desse planeta, mas não vou dizer porque não adianta, viu? Então é isso, meus irmãos. Eu estudo a Nova Ordem de Jesus desde que cheguei a Goiânia, há uns 28 anos por aí. Agora, desde 82, que eu estou envolvido com Paulo de Tarso, como eu falei sobre Paulo de Tarso. Eu li um livro de Paulo de Tarso, vou um pouquinho mais somente, um livro de Paulo de Tarso chamado Elucidário, que me fez mudar de vida completamente. Mas como eu poderia mudar de vida se o livro fosse um plágio? Eu não conhecia a Nova Ordem de Jesus, que é uma coisa super respeitável. Não conhecia. Então esse livro chegou em minhas mãos, porque minha irmã disse, lê esse livro. Eu digo, eu não leio, eu detesto literatura, poesia. Essas coisas assim, subjetivas, eu não gosto. Eu gosto de coisas verdadeiras, concretas, como a espiritualidade. Vê só que paradoxo. Eu gosto das coisas verdadeiras e concretas, eu aceito a espiritualidade. Essas coisas muito vagas, eu não gosto. Aí eu peguei esse livro, li, e depois de uma semana eu estava completamente modificada. Mas como eu ia saber se o livro era verdade? Aí eu fui numa reunião espírita que eu frequentava, um mentor que era um médico que desencarnou em 1918 na Primeira Guerra Mundial, um alemão, né? Tinha muita consideração comigo, eu com ele, tudinho, com minha família, né? Aí eu perguntei a ele se o livro era verdade, mostrei o livro. O livro era verdade. Perguntei, doutor Denis, o senhor conhece Paulo de Tarso? Ele disse, minha filha, no nosso mundo, quando ele está presente, ele sempre é orador. Aí o doutor Denis pergunta a Paulo de Tarso se esse livro é verdade. Porque minha vida ia mudar completamente. Realmente, foi um escândalo minha vida. Aí veio a resposta na outra semana. Que era verdade, que está na Bíblia, que eu lesse a Bíblia, que ia acontecer, etc. Aí daí eu mudei minha vida. Aí são outros que entram, né? Aí eu não vou... É um assunto muito grande, é lá para o fim. Então é o seguinte, meus irmãos, chegou já na hora de terminar. Desculpem os erros que eu dou, porque eu não